Livro de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 6, onde eu abri aqui. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6 de Mateus. Glória a Deus. Continuação do Sermão da Montanha. Esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém, irmãos? Pai amado, Pai santo, essa é a tua palavra, confirma aí a tua voz nesta noite, meu Pai, que todos que estão ouvindo a tua palavra venham receber de ti, meu Pai, porque nós apenas estamos aqui, meu Pai, fazendo a tua vontade, crendo que tu és poderoso, meu Pai, para repreender todo o mal, toda a influência do mal, toda a reza, maldições e praga em nossa vida. Através da tua palavra eu creio que nós também seremos santificados, seremos abençoados. Repreenda, meu Pai, todo mal. Está repreendido todo mal, em nome de Jesus Cristo. Saia e não volte nunca mais. Confirma a bênção e a vitória nessa noite. Aqueles que não puderam vir, toma nas tuas mãos. Confirma a bênção e a vitória, meu Pai, dos nossos familiares, os de longe, de perto, meu Pai. Eu creio que tu já estás dando a vitória, que tu já estás libertando, já estás transformando, porque nós entregamos nas tuas mãos. Grande é as tuas mãos, terra, para cumprir, meu Pai, a tua palavra. E eu creio, Senhor, que grande será a nossa vitória em confiar na tua palavra, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmão, pode sentar, desocupa as mãos e glorifica o seu caspal. Amém, irmão? Irmão, que palavra interessante, né, que Deus nos deu, né, que o Senhor me disse para mim ler em Mateus. Então eu abri aqui, caiu no capítulo 6. Então, continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Não sei se os irmãos já viram na Bíblia, que diz que tinha um homem de Deus, que as esmolas dele estavam todas diante do Senhor. Então os irmãos veem que até uma esmola que a gente dá ali, para uma pessoa que está precisando, né, fica diante do Senhor ali, registrado, né. Certa vez eu orando, o Senhor me falava a respeito de ter crédito com Ele. Então, o fato de nós estarmos aqui nesta noite, já temos um crédito com o Senhor, né? Para quando nós formos precisar do Senhor, o Senhor se lembrar de nós, que nós estamos na sua presença, estamos fazendo a sua vontade, e por isso Ele vai nos abençoar, né, irmão? Porque deve ser triste para aqueles que não podem, né, estar ali clamando o nome do Senhor Jesus para pedir socorro, não é verdade, irmão? Porque muitas das vezes o Senhor quer abençoar, quer libertar, quer transformar, né? Mas nós temos que ir até o Senhor. É como se ali na praça estivesse dando algo muito importante para a nossa vida e nós não fôssemos lá buscar, portanto nos iam ficar sem receber. E nós estamos aqui na presença do Senhor nesta noite, então eu creio que nós estamos recebendo da parte do Senhor o socorro de Deus, porque os irmãos sabem que nesses últimos dias a igreja está gemendo na terra, precisa do socorro do Senhor, né? Eu tenho analisado dentro da minha família, ali meus familiares também estão precisando do Senhor. Embora todos sendo cristãos, nós temos que jejuar, temos que orar, temos que buscar dobrado agora nesse final dos tempos, porque os irmãos sabem que as coisas estão difíceis, não é só para aquele que não é cristão não, os crentes também, né? Então nós não podemos desfalecer na fé, temos que buscar o Senhor noite e dia ali, para que nós venhamos estar de pé, né, irmão? Porque no Brasil, graças a Deus, não tem esses fenômenos que ocorrem por aí, mas os irmãos veem que os estados aqui, beirando aqui o Rio de Janeiro, é enchente, né? As pessoas perdendo as suas casas. Então nós temos que não só olhar o nosso problema, mas olhar também os nossos irmãos que estão aí, Brasil afora, precisando de ajuda, de oração, né? Muitas das vezes a pessoa fica a vida inteira ali trabalhando para construir uma casa, de repente vem a água, destrói tudo. Então nós temos que estar orando, não só, a Bíblia diz que é para orar pelo mundo todo, né? Então nós temos que orar não só pela nossa família, mas também pelas pessoas que nós não conhecemos, que pode estar precisando da nossa ajuda ali no hospital, né? Nos presídios, aonde os irmãos ali também, aquelas crianças do orfanato, aqueles idosos ali também que estão no asilo ali, precisando muitas das vezes de um familiar, que eu já vi histórias, eles abandonam os idosos
e não dá uma assistência, e aí às vezes a justiça tem que acionar para que eles venham ver, né, e cuidar dos seus idosos, porque chegam a certa idade e eles abandonam. Então, quando o cristão é chamado para a presença de Deus, é para fazer tudo que é bom. E o que é bom? É fazer o bem ao próximo, amar ao próximo. Tudo que tem relação com o amor é relacionado ao Filho de Deus, né, terra? Então nós temos que estar sempre voltados a fazer o bem, a olhar para o próximo com amor, para o nosso irmão com amor, nossos familiares com amor, para o mundo inteiro com amor. E aqui está falando que nós temos que nos guardar de fazer a nossa esmola diante dos homens, porque Deus vai recompensar, Deus vai nos recompensar, né, irmão? Então muitas das vezes a pessoa pensa que Deus não está vendo, que Deus não vai recompensar. Deus vai dar vitória, né, para cada um de nós que estamos ali, né, com o nosso coração voltado em orar, porque os irmãos sabem que nós somos santificados pela palavra, né? Então quando nós estamos ali lendo a palavra, estudando a palavra, recebendo a palavra, estamos sendo santificados. Agora os irmãos, imagina se os irmãos começarem a jejuar pelos semelhantes, também vão estar sendo santificados. Os irmãos jejuando pelos familiares dos irmãos, também são santificados. Então os irmãos veem como que o amor ele retribui, né, terra? Os irmãos retribuem, dá e recebe. Os irmãos estão orando, estão jejuando, estão abençoando aquela pessoa e automaticamente estão se santificando, estão recebendo, né? Porque todas as coisas maravilhosas que Deus escreveu aqui na Bíblia não é só para nós, é para o nosso semelhante. Muitas das vezes Deus chama a pessoa para estar ministrando uma bênção na vida dos irmãos, para que os irmãos também venham estar passando esse amor adiante, né? Os irmãos veem o pensamento do Filho de Deus, que é para nós perdoar o nosso semelhante, para Deus também nos perdoar. Então, tudo que é de bom que nós fizemos para o próximo, aquilo estará em nossa vida, né? Se nós estamos amando o nosso próximo, estamos respeitando o nosso próximo, está voltando para nós. Então a nossa veste ela vai estar limpa, vai estar purificada, porque nós nos purificamos através de fazer o bem. Então aqui diz: quando, pois, deres esmola, não façais trombetas diante de ti, como fazem hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A Bíblia diz em Apocalipse que os cristãos, né, os salvos, vão receber a recompensa da parte de Deus, mas para que essa recompensa venha chegar até nós, é necessário que nós venhamos estar andando com Deus, né, terra? Porque se nós andamos com Deus, Deus conhece a nossa entrada, conhece a nossa saída, sabe quem anda certo, sabe quem anda errado, sabe quem abençoa o irmão, sabe quem amaldiçoa o irmão. Muitas das vezes a gente pode até, né, a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis, né? Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, os irmãos sabem que o crente parece estar sendo testado de todas as maneiras. A pessoa pode pensar: mas eu não fiz nada errado, eu não estou andando errado. Mas a Bíblia diz que nós estamos aqui no mundo como ovelha, né, terra? Então, se Deus nos colocou aqui como ovelha, e o Filho de Deus foi um exemplo disso, nós temos que olhar o comportamento de Jesus Cristo diante de todas as afrontas. Os irmãos veem que Jesus, sendo Filho de Deus, não podia ter sido esbofeteado, mas ele foi, né? Jesus, sendo Filho de Deus, não podia ter levado chicotada, mas ele levou chicotada. Jesus, sendo Filho de Deus, não podia ter colocado um saco na cabeça dele e começar a bater mandando profetizar, mas ele foi. Os irmãos já viram algum crente ser pego por aí, botar um saco na cabeça do crente, bater e mandar profetizar? E já pensou? Ninguém passou por isso, mas o Filho de Deus passou por coisas que nós não passamos aqui na terra. A vida do crente é só vitória, né? Porque o preço já foi pago, né? Quando um crente chega a sofrer alguma coisa, não chega nem aos pés do que Cristo passou aqui na terra. Então, nós temos que abençoar nossos familiares, porque eu estava vendo um certo tempo atrás um missionário falando que mesmo que a pessoa fizesse com a gente uma coisa terrível, que a gente jamais podia dizer que aquela pessoa estava com o diabo, estava endemoniado, porque senão aquela pessoa podia ficar mais carregada ainda, com mais problema ainda. Então quando a gente vê uma pessoa com problema, a gente está abençoado em nome de Jesus, né? Esse mal vai sair, ele vai ser abençoado em nome de Jesus, ela vai ser abençoada em nome de Jesus. Então a partir do momento que nós estamos praticando o amor, praticando a bondade com o nosso próximo, às vezes a pessoa não tem força espiritual para carregar aquela cruz, mas quando nós estamos orando, estamos abençoando, estamos jejuando pelaquela pessoa, o fardo dela se torna leve, terra. Mas se a gente já amaldiçoar a pessoa que já está carregada, aí é que ela vai ficar mais possessa ainda. Certos tempos atrás eu soube de um irmão que ele foi defender a filha, bateu no genro, né? Aí o genro tomou o pau dele e bateu nele de uma forma que ele ficou arriado lá naquele hospital da posse. Mas se ele, como cristão, não tivesse batido, né, não teria acendido aquela chama. Ele, como cristão,
né? Poderia ter usado a palavra de Deus, poderia chegar cheio do Espírito Santo, né? Ouvir a voz de Deus, que Deus já tinha revelado para ele não tomar aquela atitude, e a família também ficar, que Deus já tinha avisado que ia ter o vento. Ele poderia ter ficado quieto ali, orando a Deus, repreendendo o Espírito, não pegou um pau para avançar em cima do cunhado. Então o adversário aproveitou e fez logo a arruaça completa. Mas se for pela palavra, né, a pessoa está ali te magoando, está te ferindo, está te ofendendo, e você está abençoando, você está orando, né, entregando na mão do Senhor, isso é fazer com que o amor venha passar adiante, né? Porque nós somos como espelho, a Bíblia diz. Então a pessoa está nos maltratando, está nos ofendendo, e a gente está abençoando, está entregando na mão do Senhor, falando, Jesus te abençoa, aí aquilo está voltando contra a nossa vida, né? Agora, se a gente começar a amaldiçoar a pessoa, aí que ela vai ficar mais carregada ainda, né? Aí não tem como, né? Deus está mandando amar e a gente está odiando, então como é que Deus vai trabalhar nisso? Então a nossa Bíblia, a Bíblia do cristão, é para amar o próximo, abençoar o próximo, abençoar. Se diz a Bíblia que uma pessoa doente, né, se ela estiver alegre, a doença cura mais rápido, terra. Então já pensou, a pessoa está ali triste, com uma enfermidade, aí a gente chega e entristece mais a pessoa morre até mais rápido. Mas se a gente chega ali e leva uma alegria para aquela pessoa, já foi comprovado cientificamente de que uma criança doente, um adulto doente, a pessoa chega ali com uma boa palavra, uma alegria ali para aquela pessoa, a enfermidade começa a regredir, né? Os irmãos vêem no jornal que tem pessoas que se vestem de palhaço lá no hospital das crianças ali, né? Fazia aquelas brincadeiras ali para animar aquelas crianças, dizem que elas recuperam até mais rápido, né? Porque a Bíblia está correta em Provérbios quando diz que o coração do doente, né, quando ele está alegre, ele se cura mais rápido. Então até quando você faz o bem, tudo acontece melhor na vida da pessoa, né? Se o teu parente está com problema, você sabe que ele não conhece a palavra, e a Bíblia diz que aquele que conhece a palavra tem a carga maior, né? Carrega um fardo maior, e quanto maior é o conhecimento, maior o fardo, terra. Então muitas das vezes Deus nos dá sabedoria, né, para a gente olhar o mundo, né, do lado de cá. Tem dois lados do mundo, do lado de lá e do lado de cá. Uns estão do lado de lá, não entendem do lado de cá, porque a Bíblia diz que quem vê o mundo para os cristãos é como se os cristãos achassem que nós estamos loucos. Então não adianta nós querer dizer para eles que Jesus é bom e que eles são obrigados a entrar na igreja, porque eles crentes malucos. A Bíblia que diz isso, que para aquele que não é salvo, é loucura o Evangelho de Cristo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então com esse poder que está na nossa mão, nós podemos olhar uma pessoa ali caída na rua, alcoolizada, e a gente chegar a trazer uma boa palavra para aquela pessoa, e em Atos diz que nós estamos abrindo os olhos dos cegos. Vamos ver? Atos capítulo 26, versículo 18, diz assim: Jesus falou para Saulo, Atos capítulo 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos, e das trevas nos converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos capítulo 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos, e das trevas nos converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Os irmãos observam que nós estamos aqui na terra, mas o Filho de Deus está lá no céu, não é verdade? Mas essa palavra, ela veio de cima para baixo. Jesus do céu falou com Saulo, para, né, lhes abrir os olhos, né, olha que palavra boa, e das trevas nos converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados. Só coisa maravilhosa, né, que vem do céu para a terra. E se nós somos dependentes de Deus, somos seguidores de Deus, temos que também praticar a bondade, praticar o amor, não é verdade, terra? Então quando Deus diz que é para abrir os olhos do cego, é alguém que não enxerga a verdade, ela está ali fraca, está ali caída, e nós que temos a luz, temos aquele papel de abrir os olhos daquela pessoa e não afundar ela. A Bíblia diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. Se o pavio estiver ali fumegando, só aquela faíscazinha, ele vai acender mais ainda, vai assoprar para aquilo acender, né? Então se você estiver caído, estiver fraco e alguém chegar para você e trouxer uma boa palavra, ele está andando de acordo com a palavra de Deus. Mas se você estiver caído, estiver fraco, estiver triste, né, e você chegar ali e contar um problema, esse dia um irmão falou comigo que não queria contar o problema dele para outras pessoas, porque quando ele contava, as pessoas começavam a judiar dele e falar mal dele por aí. Então tem cristão que às vezes a gente passa, a pessoa fala, irmão, vou contar minha vida para o irmão, estou passando por isso e isso, irmão, ora. Uns vão orar, outros saem espalhando para o mundo todo, né, irmão?
que a pessoa não confia nem mais em ninguém. Então, o papel da Bíblia, os irmãos pegam a Bíblia de estudo pentecostal, os irmãos vão ver escrito assim, que tem duas Bíblias, né? A de Deus e a do mal. Deus fala que é para amar, a do mal fala que é para odiar, né? E também na Bíblia de estudo também fala que tem duas classes de pessoa, a espiritual e a carnal. Todas as coisas maravilhosas que Deus deixou na terra para o cristão, para praticar o bem. Amém, terra? Vamos glorificar o Senhor, que as formas no nome de Jesus. Então, irmãos, a nossa prática do bem, se nós estivermos com a enfermidade, né, e a pessoa chegar ali para a gente e falar, irmão, estou te ajudando em oração, né, vou jejuar por você, eu vou subir um monte com você, então o que vai acontecer? Tudo que a Bíblia fala como prática do bem, vai levantar a pessoa, né? Agora, se a pessoa na nossa família tiver com problema e a gente crucificar aquela pessoa, a pessoa nem vai querer ser evangélica. Ela vai falar assim, eu vou para a igreja para quê se essa pessoa não pratica o bem e o amor? Então o amor é o que... Olha, irmãos, às vezes a gente passa uma prova na vida da gente de 10, 15 anos de ficar ali, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e a pessoa está ali naquela prática da maldade, e a gente ser provado também por Deus com isso, não é verdade, terra? Porque às vezes a pessoa está nos judiando de nós, mas a Bíblia diz o quê? Que nós somos como se estivesse sendo espectadores, né? As pessoas estão nos olhando, a nuvem de testemunha, estão ali nos observando para ver se a gente realmente é um cristão. Esse dia eu ouvi de uma pregadora que ela disse que o ímpio faz o que quiser fazer, que ninguém atenta em nada. Agora, se nós fizermos um negocinho assim, ó, aquilo vira uma história que sai até na primeira página do jornal. Então, os salvos, né, aqueles que são salvos por Cristo, e que recebeu a marca de Cristo, que são chamados por Cristo pelo selo da promessa, esses que têm a marca de Cristo são perseguidos por causa da palavra. Os irmãos vão ver lá a perseguição por causa da palavra, é na parábola do semeador, né? E aí Jesus qualifica cada crente como um tipo de semente jogada num lugar. Um foi na areia, o outro foi na rocha, não é verdade, terra? E Jesus diz que aquela pessoa que foi lançada ali na rocha, aquela raiz até cresceu, mas não tinha sustentação, e ela morreu. E às vezes é o quê? Perseguição por causa da palavra, aflição. Então, se você chegar e dizer assim, olha, agora eu sou evangélico, agora eu quero ser evangélico, você tem que saber o que está querendo, porque para andar com Deus tem que ser um soldado de Cristo, né? Tem que amar Cristo, porque vai vir provação, vai vir perseguição, e se a pessoa não for verdadeiramente sincera com Cristo, ela não aguenta, né? Agora, se for mesmo sincero com Cristo, a Bíblia diz que a coroa é para quem vencer, né? Os irmãos já viram? A pessoa que vai defender o seu país, ela sai daqui do Brasil ou para qualquer um outro país que entrar em guerra, ela tem que vestir aquela roupa ali do país dela e tem que entrar naquela guerra ali de cabeça erguida para defender o seu país. Agora, para defender o Evangelho, tem que passar por muita coisa, né, terra? Agora, quando Cristo esteve aqui na terra, que ele estava defendendo o Evangelho, por quantas coisas ele não passou? Aí ele não falou assim, ó, não, vai ser tudo maravilhoso para você, muito pelo contrário. Ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerás. E falou que também a porta do inferno não prevalecerá. Então nós estamos na presença do Senhor pela misericórdia, sabemos que existe um inferno que está aí fora. Muitas pessoas falam assim, o diabo está preso. Se o diabo tivesse preso, ele não tinha tentado o Filho de Deus até se precipitar de um precipício para estragar o plano da salvação. Não é verdade, terra? Então nós estamos aqui na terra, se não houver uma vigilância, volta para o mundo, e a Bíblia diz que vem 7 demônios piores. E se a pessoa já se rastejava, ela nem vai andar mais, vai ficar deitada de vez. Por quê? Porque a tentação é terrível, né? Porque o adversário, ele não sossega, ele não vai querer, como foi pregado aqui na última quarta-feira, né, com a irmã Paula, o adversário não vai querer aquele que não está na presença do Senhor, ele vai querer aquele que está firme ali, que é sincero com Deus, esse ele quer derrubar. Os irmãos viram a história de Jó? Jó, na sua toda a sinceridade, Deus abençoou a obra de sua mão, e o adversário foi provar o quê? A fé de Jó, falou para Deus que ele só estava firme na presença do Senhor porque Deus tinha abençoado as obras da sua mão e mandou Deus tocar em tudo que era dele, porque se é só Deus que toca no que é nosso, para que ele viesse, né, a murmurar, a voltar atrás. Mas se realmente o cristão, ele for provado no fogo e ele passar na prova, ele vai receber a coroa da vida. Mas até chegar na coroa, irmão, até chegar na coroa da vida, é pela misericórdia do Senhor. Então o nosso papel, o papel do crente é se humilhar, né? Esses tempos atrás eu estava num banco aqui na Vila Isabel, a irmã entrou descalça no banco, aquele vestido comprido,
tipo da irmã Letícia, comprido, e ela estava descalça na fila, todo o banco, todo mundo parou para olhar para a irmã.